Bom, vamos iniciar então a aula de técnicas de análise de risco, tá bom? Aula 3 da NR10. Técnicas de análise de risco, nós já temos o costume de fazer isso, tá bom? No nosso dia a dia. Mas quando nós tratamos de energia elétrica ou serviços de alta periculosidade, essa técnica de análise de risco ela tem que ser procedimentada e ela tem que ser feita com muito mais cautela. Eu digo que a gente está acostumado a fazer isso porque no dia a dia, quando nós deparamos com alguma situação de risco, nós já tomamos algumas ações, algumas atitudes para evitar que ocorram acidentes. Por exemplo, se você estiver andando numa via com o seu carro e escurecer, você vai, consequentemente, você vai ligar o farol do carro para evitar que você sofra uma colisão ou saia da pista, ou se você estiver andando na pista e começar a chover, você também vai ligar o limpador de para-brisa. Isso que você fez são medidas de controle, porque você fez uma técnica de análise de risco, ou seja, você analisou que existia um risco, né? Então você tomou uma atitude com relação a esse risco para evitar então o acidente. A técnica de análise de risco está relacionada à atitude de identificação desse risco antes do trabalhador estar exposto, ou seja, é um planejamento prévio, você faz isso antes de começar o serviço, tá bom? Nos trabalhos então, seja com eletricidade, altura, confinado, seja qualquer trabalho que você for fazer que envolva risco, nós usamos a análise preliminar de risco, tá bom? É um documento que se elabora ele antes do início da atividade, de forma que você possa visualizar a atividade antes do início dela, e então você vai verificar ali quais seriam os riscos inerentes àquela atividade, e depois você vai então verificar quais seriam as medidas de controle desse risco, tá bom? É um planejamento prévio, não pode ser feito depois que terminou o trabalho, apenas para documentar, porque é uma análise que você faz justamente para evitar o acidente ou até para se planejar para a atividade. É interessante que nós tenhamos uma visão a respeito de planejamento muito clara, porque o serviço com eletricidade, todos eles têm que ser planejados. Todos eles têm que ser planejados. Além da análise preliminar de risco, tem muitos locais que eles exigem a permissão de trabalho ou algum outro documento, tem vários nomes, ATE, permissão de serviço, cada empresa chama de um nome, mas a análise preliminar de risco ela é uma obrigatoriedade para que seja ali verificados os trabalhos e então criado ali as medidas de controle, tá? Sejam elas EPCs, EPIs ou até um procedimento específico. A APR nada mais é do que um checklist. Você vai preencher ali os dados a respeito do trabalho, isso sempre é feito em conjunto, tá? Com as pessoas envolvidas na atividade. Se você tem a possibilidade de ter alguém da área de segurança do trabalho para poder auxiliar nas medidas de controle, é muito importante. Tem algumas empresas até que quem faz isso é o próprio SESMIT que faz isso, é o pessoal da área de segurança do trabalho, tá bom? Então, basicamente, a análise preliminar de risco, você vai ter ali as etapas da tarefa, uma coluna onde você vai colocar que tarefa você vai fazer, os riscos que estão envolvidos naquela tarefa e as medidas de controle. Então, por exemplo, se você for fazer uma troca de uma lâmpada, você vai colocar aqui nas etapas da tarefa, a troca da lâmpada, os riscos envolvidos, olha, choque elétrico, na linha de baixo, queda, porque talvez você vá estar numa altura, né, determinada altura, e aí depois então as medidas de controle relacionadas a esse risco. Então, por exemplo, com relação ao risco de choque elétrico, né, eu vou tomar qual medida de controle? Eu vou fazer a desenergização, vou desligar. Com relação à queda, né, o trabalho em altura, é possível queda, eu vou fazer o quê? Vou usar um cinto paraquedista, uma plataforma e por aí vai, tá bom? Os trabalhadores envolvidos todos têm que participar da APR, tá bom? Eles têm que estar cientes de toda a atividade, dos riscos e das medidas de controle. E eles têm que assinar aqui dando ciência a respeito das atividades e dos riscos e consequentes medidas de controle. Só para entendermos a questão dos riscos, os riscos são divididos em 5 grupos, tá bom? A elétrica, o risco de choque, ele se encontra aqui no grupo 5. Porém,
nós não podemos olhar para um serviço apenas com o risco próprio daquela atividade. Por exemplo, se nós formos olhar para serviços com eletricidade, nós não podemos apenas analisar o risco do choque elétrico, porque em algumas situações os riscos adicionais eles são muito maiores do que o próprio risco do choque elétrico. Essa tabela aí é a tabela que divide os grupos de risco. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade em campo, por exemplo, uma atividade elétrica, né, da área elétrica, só que em campo você vai se deparar com outros riscos, risco físico, por exemplo, olha, frio, calor, umidade, você pode se deparar com riscos químicos, poeira, fumo, né, vapor, você pode se deparar com riscos biológicos, risco ergonômico, aquela atividade que você vai fazer num local que ele não te facilita a entrada ou o posicionamento e prejudica a postura, por exemplo, é um risco ergonômico. E os outros riscos de acidente além do choque elétrico, tá bom? Animais peçonhentos, probabilidade de incêndio e explosão, iluminação inadequada. Por que tem que ser analisado os 5 grupos de risco? Porque todos eles estão envolvidos no trabalho com eletricidade, tá bom? Não se pode, por exemplo, focar no risco do choque elétrico e esquecer todos os outros, até porque os riscos adicionais eles são muito mais relevantes do que o próprio choque elétrico. A gente vai ver em medidas de controle que para o choque elétrico, para ser resolvida essa questão do risco do choque elétrico, a gente desenergiza a instalação. Tem um procedimento, ele é o procedimento inicial de qualquer serviço com eletricidade, e a gente vai ver lá as regras de ouro, né, que são o que? O procedimento de desenergização. A partir daí, o que sobra são os riscos adicionais, tá bom? E na maior parte das vezes a gente não consegue eliminá-los, que nem a eletricidade você desliga. Riscos adicionais não, tá bom? Os riscos de origem elétrica são o choque elétrico, campo elétrico e campo eletromagnético. Agora, riscos adicionais, então o risco de queda, trabalhos em altura, trabalhos com eletricidade, muitas vezes envolve diferença de nível, né? Você trabalha num local onde existe um risco de queda, outros riscos, transporte, a pessoa que se desloca até o local da atividade, ela tem o risco do transporte, de sofrer uma colisão, um atropelamento, capotar o carro, o risco de ataque de animais, insetos e animais peçonhentos, locais de área rural, por exemplo, ou subestações que elas não têm não é muito acessada, elas têm lá escorpião, cobra, radiação solar. Então, para quem trabalha em áreas abertas, né, o calor, o ruído, riscos ergonômicos para serviços que você faz em locais onde você não tem disponibilidade de ter uma postura adequada, de se posicionar de forma correta para poder trabalhar. Todos esses riscos adicionais, eles podem prejudicar a saúde do trabalhador. Riscos psicossociais relacionados ali à questão psicológica do trabalhador, um dia ele não está muito bem para trabalhar com problemas, e tudo isso aí ele tem que avaliar através da técnica de análise de risco, avaliar que existe um risco e ele vai tomar uma atitude para que esse risco não possa causar acidentes. Alguns deles ele tem que se reportar ao superior imediato, pedindo então um auxílio na solução do problema. Por exemplo, psicossocial, a pessoa está com um problema em casa, está com um problema no casamento, um problema com o filho, não está bem, na cabeça não está bem, tem que avisar o superior, hoje não estou bem, porque riscos, trabalhos com eletricidade envolvem muita atenção, tá bom? Tem que ter muita responsabilidade nos trabalhos com eletricidade.